Boa tarde. Hoje, 11 de agosto de 2025, são 15 horas em Portugal continental. Está um calor tremendo. 38 graus. É bastante abafado. Mas estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 120. Mas antes, como sempre, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, aumentou deste trabalho, os nossos guias espirituais, para que tenhamos todos o discernimento, a paz e o amor, para compreendermos da melhor forma as perguntas e respostas deste livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, editado em 1860. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Pois então, estamos na quarta parte das esperanças e consolações, no capítulo 1 das penas e gozos terrestres. Estamos sobre o tema dos gozos da vida, suicídio. E terminamos no episódio 119, na pergunta 947. Hoje vamos iniciar com a pergunta 948 de Allan Kardec. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Pergunta Kardec. E o Espírito da Verdade responde: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se tem a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Pois aqui, nesta pergunta 948, fugindo da falta, não é? É que isso é realmente o suicídio. Mas vejamos. O suicídio, verdadeiramente, como todos já sabemos, não apaga a falta cometida. O suicídio abre novas fontes de sofrimento para a alma. É preciso saber que não podemos, de modo algum, infringir a lei natural, pois a vida tem regras e nos compete obedecê-las. Deus é bondade e todos somos seus filhos. O Senhor nos dá todos os meios de viver bem, pois no que nos toca fazer por nossa conta, quase sempre saímos das linhas traçadas pela harmonia. Daí respondemos pelo plantio mal executado no solo que fecunda tudo o que é jogado no seu seio. Mas cada suicídio tem sua causa, e cada uma é julgada pelas intenções. No entanto, todas são corrigidas para que não venhamos mais a cair em outras tentações. A vida tem aspectos que somente mais tarde viremos a conhecer com mais profundidade. E não estamos preparados para o conhecer. A verdade só pode ser dita com relatividade. O tanto quanto possamos, como eu disse, suportar. Nós somos como crianças que somente podemos ouvir as coisas crianças. Depois de se tornarem adultas, as crianças vão ouvir assuntos de adultos. É a mesma coisa que se passa connosco. Nós não estamos ainda preparados para alguns conhecimentos. Nós ainda estamos como que na escola primária da eternidade. Consoante vamos evoluindo, nós então iremos aprendendo e conhecendo e assimilando por nós próprios outras coisas, outros conhecimentos.
aqui é uma coisa que é extremamente importante. É que quando se tem a coragem de praticar o ato de tirar a vida, então porquê é que não se tem a mesma coragem de assumir as consequências de atitudes erróneas? E aqui fala-se para todos aqueles que querem ouvir, que se apeguem à oração todos os dias. Tenham fé que essas duas forças aliadas à caridade com Jesus irão livrar-nos de todas as distorções das leis da vida e da conservação da vida. Outra falta não apaga a primeira. Passamos a ver duas, complicando mais a situação do viajante. Todos, quando estamos na carne, sempre temos momentos de aflições, porque é esse o processo para despertamento espiritual de todas as coisas. Nesses momentos, veremos lembrar de Jesus, que Ele, como força invisível de amor, nos irá auxiliar, erguendo-nos para a fé e a resistência espiritual. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Está escrito em Mateus, no capítulo 17, versículo 7. Ou seja, quando envolvidos nas forças negativas, procurando o Mestre em silêncio, na oração, nós podemos igualmente ouvir o Senhor a nos falar, recebendo dele energias para que possamos resistir às influências do mal. O Mestre está sempre presente onde haja sofrimentos. A doutrina dos Espíritos tem a relevância de preceitos luminares. Ela vem-nos dizendo que nós não podemos temer para a vida. Nem as quedas que temos nos caminhos em que nos encontramos a percorrer perante essas quedas. Essas quedas são necessárias para o nosso aprendizado. Os contrastes são lições para a realidade. Na altura evolutiva da humanidade, ela somente procura o amor. Pelos sofrimentos que o ódio traz, anseia pela paz, distante do processo das guerras. Enfim, procura o bem, quando encontra o arroz do mal. Nós fomos todos criados para a felicidade, apesar de nós já ter falado que a felicidade não é deste mundo, não faz parte deste mundo. No entanto, a inteligência divina nos deu uma parte para ser feita, a qual devemos aprender a viver em todas as circunstâncias com amor. Quando vier à nossa mente a vontade e o pensamento da morte, meus amigos, temos que pensar na vida, meditar em Deus e em Cristo. Olhamos para o lado e nós podemos ver todas as belezas da criação. Começando pelas coisas simples, que têm o mesmo valor das outras. Se nós observarmos o mínimo, que é igual ao nosso, nem se sentimos aquela vontade de viver. A alegria pura assumirá o nosso coração, fazendo-nos com um pé para a frente, pois Deus sempre se encontra ao lado daqueles que queiram ser ajudados. Esforcemos-nos todos os dias para a nossa própria paz e avancemos nas diretrizes do amor que a felicidade, se ainda não existe na Terra, é uma realidade para o futuro. E é claro que todos os dias temos notícias da sua existência. E ela deve despertar na intimidade do nosso coração e da nossa consciência. Não vale a pena matar. Vale sim viver. Então respeitemos o que Deus nos deu por amor. O corpo físico e os demais corpos em várias dimensões. Quando agredimos um, danificamos os outros. Não se esqueçam. E vamos passar à pergunta 949. Allan Kardec questiona:
será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que uma vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Aí pergunta Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: o que assim procede não faz bem. Mas como pensa que o faz, Deus leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhes atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos e deixará de haver desses suicídios. Esta pergunta, esta resposta é extremamente importante. E Kardec aqui faz um pequeno comentário que eu vou ler. Aquele que tira de si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que à de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-los durante a vida corpórea. Deus geralmente é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atenta à reparação. O suicídio nada repara. Bem, este comentário de Kardec explica quase tudo. Não explica tudo. Mas eu vou tentar aqui dar uma pequena explicação. Também, de uma forma um pouco diferente, não no conteúdo, claro, mas para melhor entendimento. Aqui nesta pergunta 949, estamos a falar a intenção atenua a falta. Ou seja, a nossa consciência mostra-nos um campo imensurável de sensibilidades indescritíveis que ainda desconhecemos nas lides deste mundo. O espírito ainda desconhece muitas suas reações. A intimidade da alma guarda, na sua gênese, a chama do próprio Deus. Existem, aliás, livros sobre o espírito e Deus. No entanto, quase nada em relação ao que ele tem de aprender sobre esses segredos da vida, em se falando das raízes mais profundas. O espírito veste e reveste muitos corpos, que podemos dizer incontáveis na matemática humana. Quando há necessidade, são criadas vestes compatíveis com a sua necessidade, assim como desaparecem envoltórios, dos quais não precisa de mais. A mente central é um fulcro de energias divinas que ainda dormem em relação ao soberano Criador de todas as coisas. Se nós queremos conhecer Deus com mais segurança que a sabedoria nos pode dar, conhecemos pelo corpo físico na sua anatomia grandiosa, como sendo ele a maravilha das maravilhas. Deste modo, passaremos a respeitar mais aquele que é tudo para nós, que é Deus. Então, questiono. O homem vive rodeado de maravilhas vivas porque procurar a morte. Porque se desfaz de um corpo que é a base, o primeiro degrau para a felicidade. Então aqui, e estou lendo esta parte com a ajuda do Espírito Miramês, nós devemos compreender e sentir as bênçãos de Deus mais visíveis para todos nós na personalidade de Jesus e do seu Evangelho. É como um reflexo das leis naturais. Nós desejamos o nosso próprio bem. Então passemos a meditar nos escritos simples da Boa Nova, que encontraremos
própria vida, esquecem da ilusão que chamamos de morte. Se as nossas intenções forem nobres, mesmo diante do nosso erro, Deus atenua as faltas. Porém, serás sempre chamado às contas para que possas compreender a harmonia da vida. Esta parte é importante. Muitas coisas devem ser feitas pelos homens. Para tanto, eles receberam uma inteligência que responde à razão. Os homens devem usá-la, e o Senhor se aproxima das criaturas para as suas inúmeras modalidades, sem que os homens sabem, e lhes dando orientações e por vezes corrigindo do modo que ele ache mais conveniente. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 50, está escrito: Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o esperava e em hora que ele não sabe. Então, é nesta incerteza que devemos, pela razão, andar sempre dentro das leis naturais, respirando amor e amando todas as coisas, todas as criaturas, como sendo a nós mesmos. Nós devemos verificar todas as nossas intenções, porque os sentimentos assinalam o que somos nos caminhos da vida. As leis de Deus, elas são feitas porque não temos ainda o devido discernimento. Quando o amor nasce, com o sol nos nossos corações, não precisamos mais das leis para nos guiar. Porque por acharmos não de sermos cegos, nós então aqui seremos as leis. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir do que fez e que a consciência reprovou, perde a fé, esmorecendo por simples obstáculo. Então não devemos copiar aqueles que fizeram assim. Nós devemos procurar a vida nos homens nobres. E nós veremos então que eles são exemplo de vida, mas não são exemplo de morte. Entrega então a tua vida ao trabalho, que esquecerás e fecharás os ouvidos às insinuações do desespero, passando a respirar em clima de paz e de esperança. Isto nos ajudará de modo mais visível aos nossos corações e Deus falará com mais ressonância das nossas consciências. E vamos para a pergunta 950. Relembro que continuamos com o tema desgostos da vida, suicídio. Pergunta 950 de Allan Kardec. Que pensa daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Reparem bem nesta resposta do Espírito, verdade? Outra loucura. Que faça o bem e mais cedo estará de lá chegar. Pois matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá pedido que lhe seja permitido voltar para concluir a vida, a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Pergunta forte. Pergunta para uma resposta forte, Espírito Adorado. Então aqui, nesta pergunta 950, procuramos uma vida melhor. Mas, como diz o Espírito da Verdade, outra loucura no campo do suicídio é planear tirar a vida física para ingressar no reino do Espírito e ficar livre das tribulações. A que hora se encontra preso? Isto é desconhecer totalmente no que toca as tribulações a com isto é, vou tentar explicar.
Isto é como desconhecer totalmente as tribulações que acompanham a alma, onde quer que seja. Somente o que levamos, o que connosco atravessa os portais do túmulo, é o que somos. A nossa paz, consciência, somente adquirimos pelos processos de caridade bem conduzida, pela caridade que o amor inspira. Os espíritas, principalmente eles, acentuam verdades mais elevadas por estarem preparados para ouvir aqueles que leem, aqueles que estudam. Não todos, claro. Os clarins tocam. E aqui quando falo do espírito, posso falar de outras religiões. Existe gente, existem pessoas, perdão, que estão equiparadas com os espíritos, têm conhecimento de espiritualidade. Porque se tentam elevar, tentam praticar na sua vida o amor, a paz, as leis de Deus. Por isso é só espíritas, peço desculpa por ter mencionado. Ou seja, os clarins tocam, traduzindo chamados, e mostram que são escolhidos para as formas indispensáveis dos sentimentos, de modo que os pensamentos sejam educados. A educação que o Evangelho nos mostra. E que sejamos instruídos no mesmo ritmo de amor. Nós não devemos querer sair do problema pela violência contra si, nós mesmos. A solução de Deus está a enfrentá-los. Isto nos ensinou como fazê-lo, procurar trabalhar com honestidade, ante o inimigo por perdoar as suas ofensas, limpar o coração dos ressentidos, esquecer o orgulho e o egoísmo. Nesta sequência, podemos seguir que o Cristo nos irá dirigir. Alimentemos a alegria pura. Faz os lábios portais por onde devem passar sons da harmonia, em consonância com o universo. E mesmo que apliquemos toda a sabedoria incorrente em uma falta, ela nunca abre caminho para a região dos eleitos, como diz a resposta do Espírito da Verdade, onde a vida nos ofertou a paz pelos tempos, pelos esforços conjuntos, conjugados, sim, com a fé e com o amor. Relembro que Lucas escreveu no capítulo 7, versículo 50, o que Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isto é uma lição extremamente importante. Então nós temos que alimentar a nossa fé, que ela nos irá salvar na presença de Jesus Cristo, de todas as loucuras que possamos chegar a nós, não é? Todas as loucuras possam chegar a nós pelo desespero. O nosso mestre, nosso irmão maior, dirige inúmeros agentes de luz que fazem a sua vontade, para que o amor seja conhecido e a paz instalada na consciência. No entanto, é preciso a nossa cooperação nas conquistas da própria harmonia. Suicídio causa muitos transtornos imprevisíveis. Mesmo capazes de levar o espírito a pedir para voltar à Terra em situações piores do que se encontrava antes. Pode-se pensar melhor e se livrar pela fé desses caminhos de tribulações. Nós o que temos de fazer é ajudar a quem está à beira do suicídio. Ajudá-los a erguer-se para a realidade que estaremos plantando a nossa própria paz. Estudar as experiências dos outros e que não passemos pelos mesmos caminhos do desleixo às leis naturais que garantem a vida.
Procuremos a esperança em Jesus. E eduquemos os sentimentos no código sublime que ele nos doou pelos fios da eternidade dos seus ciclos, alcançando a alegria e a paz de consciência. Então, procuremos a vida. Porque com Jesus, a morte morreu. E vamos para a pergunta 951. Kardec questiona: não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar o de outrem, ou é inútil aos seus semelhantes? O Espírito da Verdade responde: Isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo o sacrifício inútil, e não pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro, quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Kardec faz aqui um comentário que eu vou ler, que é o seguinte: todo o sacrifício que o homem faz à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática das leis da lei da caridade. Ora, sendo a vida um bem terreno a que o maior apreço dá ao homem, não comete atentado, o que ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes. Cumpre o sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir sobre a sua vida, se a sua vida não será mais útil do que a sua morte. Então, aqui, nesta pergunta 951, falamos de salvar outro. É meritório sacrificar a vida em favor do outro, quando a intenção realmente é essa. Mas perder-se uma vida para salvar outra, isso não apresenta vantagem, em se falando de soma do bem. Ainda que a intenção seja valiosa, esta forma de socorro pode ser considerada suicídio. Em certa forma, mais brando, pois é contrário ao empolgar. Então compete analisar bastante esse ato e compreender que existem muitos mais meios de ajudar-se sem se destruir. A mãe que se priva da alimentação para saciar a fome do filho, a que fica sem agasalho para cobrir a criança, a outra que protege o seu filho das agressões voluntárias, fazem um ato de amor e aí não se caracteriza o suicídio lento. Tudo isto depende dos sentimentos das criaturas. Então os seus atos são julgados para situações que se sustentam. Existem muitos meios de sacrificar os desejos, geralmente inúteis, em favor da própria vida, o que realmente deve ser feito. Assim, deixar de fumar para comprar leite, de beber para comprar pão e das extravagâncias em geral para garantir o teto, são sacrifícios louváveis, que não trazem o bem somente para os que são beneficiados, mas também para si mesmo, em se livrando dos vícios. Igualmente, o sacrifício das paixões, estes, devem ser feitos para a glória da própria vida. No fundo mesmo, ninguém salva ninguém. A cada um são dados os meios de salvarem, caminhando para a vida melhor. A nossa posição depende de nós mesmos. Nós andamos em conjunto, mas cada alma tem o seu trabalho na realização do autoaperfeiçoamento espiritual. Sacrifício não se entende suicídio. Isso torna-se sublimação do espírito. A vida da carne está cheia de tentações em todos os tipos. Basta analisarmos que logo conheceremos essas tentações. Mas
cabe a nós outros. Quando nela nos viarmos, ou seja, nos policiarmos, talvez, das boas intenções no trabalho, na caridade e no serviço diário, que as mãos de Jesus aparecerão a nosso favor, a nos defender das investidas, das trevas. E Mateus, no capítulo 17, versículo 3, escreveu: E eis que desaparecem Moisés e Elias falando com ele. E assim acontecerá com os boa vontade, se dispuserem a trabalhar para a coletividade. Sempre viram espíritos amigos para a defesa do bem comum. Não podemos ter qualquer dúvida. Mas, se apoderarmos dos pensamentos e ideias de suicídio, de violência contra a nossa própria vida, irão-se aproximar-se da alma dos espíritos que têm a mesma intenção. Somando todas as vibrações, completa-se o ato e a vida física, como aconteceu com muitos, se desfaz das sintonias das almas em desequilíbrio. A culpa sempre é de muitos, porém, é maior daquele que se encontra movendo nos fluidos da carne, não naqueles que influenciam, que estão no plano espiritual. Se até hoje o suicídio não deu bons resultados, então será, e é inteligente dizer que não se deve seguir esse caminho, não acha? Todos os livros mediúnicos, de autores diversos, vêm contando os dramas das personagens depois do túmulo, após terem interrompido a vida física, com consequências dolorosas. Será que isto não é suficiente? Então, meus amigos, procuremos um caminho melhor. O caminho da vida. E lembremos do que Jesus disse: Eu sou a vida. Não é preciso mais explicações sobre onde se deve passar. E vamos passar à pergunta 952. Comete suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele saiba e haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em diversas necessidades físicas? O Espírito da Verdade responde: é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Kardec volta a reforçar a pergunta com: será mais ou menos culpado do que o que tira de si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz estritamente, há muitas vezes uma espécie de esvairamento, que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido. Por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. E nesta pergunta 952, falamos sobre vítimas de paixões, não é? Nós sabemos que nós, seres humanos, somos vítimas de paixões que nós mesmos desenvolvemos na nossa própria vida. Praticamos o suicídio à procura da nossa própria satisfação material, que, no entanto, são ilusões passageiras que não nos levam a nada de concreto para a paz espiritual. Esse é, pois, o suicídio moral, capaz de imputar a alma para o conhecimento da verdade, e traz consigo consequências desastrosas no campo da mente que irão refletir-se no somatório.
O homem é duplamente culpado pela falta de consistência na escolha das decisões e pela falta de fé no Criador, mas Deus, o todo, amoroso e santo, usa todas as oportunidades como lições. E que o Espírito poderá entender os seus desvios, palmeando depois por caminhos mais acertados, onde o bem e o amor, consubstanciando, ai, perdão, com substanciação, ai, está-me a faltar uma palavra, peço imensa desculpa, porque eu queria dizer que o amor está contido na caridade que lhes podemos salvar. O suicídio moral, que tem suas raízes paixões interiores, é bem pior que o violento, como disse o Espírito da Verdade. No qual a vítima quase não pensa e é quase um ato de loucura. Não obstante, o suicídio é sempre suicídio, embora cada qual tenha o seu peso de responsabilidade. Convém notar que a alma desperta deve compreender o valor da oração e da vigilância para não cair em tentações. Não pode vir a ideia que quem leu o livro O Nosso Lar entendeu que o espírito de André Luiz era, quando esteve nas zonas umbralinas, era como chamado suicida, porque ele alimentou vícios que fizeram que fosse criando suicídio lentamente, encurtando a sua vida física. E fez-me lembrar isto daí que eu estou agora a mencionar, porque não te pode referir ao suicídio moral também, mas é também um tipo de suicídio. A bebida, os vícios, N situações. Mas volto aqui a falar de suicídio moral. O suicídio moral tem tempo de refletir sobre o seu ato. É por isso que ele é mais culpado do que faz da sua vida física. O espiritismo é um amparo por toda a humanidade, por trazer ao homem com tendências suicidas as experiências dolorosas dos desertores da vida, servindo de sinal vermelho, como um ponto de meditação. Quantos e quantos deixaram de praticar o suicídio lendo estas mensagens? Então ajudemos a quem tem ideias cortar o fio da vida na carne, pensando fugir ao sofrimento, que é mentira, mas isso não acontece. Isto constitui ilusão. Os sofrimentos duplicam, porque a consciência é um tribunal implacável, a cobrar do suicídio a todos os momentos, sem piedade. Mas Deus é tão bom que favorece eles e para eles a oportunidade de novas reencarnações para se refazerem e se limparem dos fluidos trágicos das revoltas nos campos dos sentimentos. A culpa dos suicidas é algo proporcional aos sentimentos que os acompanham neste gesto horrível. Por vezes, alguém pratica o suicídio como pensando que é uma atitude, a sua atitude irá ficar em segredo. Mas quando se engana, não há secreto que não venha a ser conhecido. Deus tem condições de registrar tudo no livro da vida, para depois nos mostrar de modo que sirva de lições ao nosso adiantamento espiritual. Vou ler aqui Lucas, no capítulo 8, versículo 17, onde ele diz: Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Olha que importante.
Então, eu pergunto, como esconder se Deus está em toda a parte? Com todos os meios que desconhecemos para crestar os nossos atos. Então somente nos iludimos a nós mesmos. Nós somos vítimas das nossas paixões em todas as circunstâncias em que praticamos. Somente a verdade ficará de pé. As mentiras serão ilusões para nos dizer que existe a verdade. Toda a culpa nós devemos repetir. É profissional. Há falta. Assim como na Terra, assim como no mundo espiritual. Nós aqui, perdão, nós no mundo espiritual, nós estamos trabalhando para o aperfeiçoamento e a cada passo aprendemos algo que nos mostra a distância que estamos da perfeição. Pensamento reto, vida reta, somente o tempo e os nossos esforços podem nos conferir. E vamos passar mais uma pergunta. Pergunta 953. Quando uma pessoa vê diante de si o fim inevitável e horrível, será culpada de abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E o Espírito da Verdade responde: é sempre culpado aquele que não guarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado de que o socorro inesperado não venha em último momento. Kardec força a pergunta. Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador, responde o Espírito da Verdade. Kardec volta a questionar: quais nesses casos as consequências de um tal ato? E o Espírito da Verdade responde: uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Pois, aqui estamos a falar, abreviando o fim. Isto faz-me lembrar famílias casos de eutanásia. Mas vamos continuar. É sempre culpado aquele que não guarda o fim da sua existência e a interrompe por desespero. Quem sabe quando é que é o fim? Hã? Somente o Senhor tem esse conhecimento. Quantas e quantas pessoas se encontram à beira de desencarnação e voltam à vida normal? Como ficariam se tirassem a vida para acharem que já se encontravam no fim da sua existência? Os desígnios de Deus só Ele sabe. Compete ao homem e aos espíritos também, no homem, na parte física ou na parte espiritual, obedecer às leis que vigoram sob a ação do pensamento do Criador. Nós vivemos em todos os planos, por vezes inconscientes, para conquistarmos a tranquilidade da consciência, aquela que com nada se perturba. Eis aí o céu dentro da alma. Mas, enquanto não chegamos a esse estado, haveremos passado por muitas tribulações. E a terra, lugar delas, nos apresenta muitos convites ao mal, aos vícios. Jesus não faltou com a sua presença no meio dos homens para adverti-los só como se livrarem, perdão, do mal, conquistando o bem, amando para se esquecerem do ódio e perdoando para desconhecerem a violência. Todos os homens passam por provas e expiações, de acordo com a gravidade das suas ações no passado, em processos de purgamento espiritual. A vida nos dá uma proteção incalculável pela lei da justiça.
nós não podemos perder paciência em momento algum, porque Deus se encontra fora e dentro de nós, nos falando e fazendo-nos entender sobre as leis a serem obedecidas. Aquele nosso companheiro que já reconhece o Cristo interno como sendo motivo de glória, deve dar a sua vida em favor de muitos que o cercam e não tirar a sua própria vida. Eu vou ler aqui uma parte também muito interessante de Mateus, no capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, entendendo que nós precisamos entender a nossa vida e benefícios que nos cercam, ajudando-os a se livrarem das investidas das trevas. Esta é a nossa missão, a não cortar o fio da vida na carne, por simples tentações, que por vezes chegam aos nossos ouvidos. Quem ouvir as insinuações do mal é sempre culpado por ter recebido a razão para discernir, não é? Passa adiante e serve em nome de Jesus. Passa adiante e ajuda em nome do Mestre. Passa adiante e orienta todos os processos de amor, porque a caridade é pródiga em modalidades de ser útil. Em minutos podemos viver uma vida de mal, fazendo a alma meditar nos valores do bem. Se nós fizermos isso, nós seremos felizes, dentro da felicidade daquele que é a vida, a verdade e o amor. Nunca pensemos na morte, porque muitos de nós já têm conhecimento que a morte não existe. Transforma em vida, que nessa transformação a luz despertará no nosso coração, como sendo o coração de Cristo. É sempre culpado aquele que desconhece os processos de fazer o bem. Para não, o contrário. É sempre culpado aquele que conhece os processos de fazer o bem e não o faz. Que conhece o perdão e que não perdoa. Que conhece o amor e que não ama. O suicídio tem várias faixas de culpabilidade e não devemos pertencer a nenhuma delas. Escutei o chamado e ser o escolhido de Deus para semear a vida por onde passarmos. Assim, a vida mais ampla nos irá acompanhar, sendo integrada no nosso ser como bênção de Deus para a nossa verdadeira paz. Pois, vamos a mais uma pergunta. Pergunta 954 de Allan Kardec. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? E o Espírito da Verdade responde: não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, esta pergunta leva-nos a falar sobre imprudência. Quem não tem discernimento compatível com a falta não é condenado, a não ser por leves avisos da consciência de que tem de se preparar para futuras concepções sobre a verdade. Mas a verdade é que não é ninguém completamente ignorante. Até o homem primitivo tem condições de aprender teoricamente no mundo espiritual, através de receber das mãos do Criador no envoltório físico. Não é justo que ele responda por faltas cometidas, qual um intelectual que já compreende, as leis estabelecidas para a orientação da sociedade. As intenções é que marcam a vida da alma e a sua culpabilidade. Estamos em marcha para o despertamento espiritual. E convém a todos nós, quer sejam encarnados ou desencarnados, compreendemos os nossos deveres ante a vida e em todas as sequências que a vida nos oferece. O homem de hoje não se pode dizer que seja ignorante de certas verdades. Por ter ao seu dispor
todas as modalidades em que a verdade pode ser conhecida, meios inúmeros de comunicação, religiões e filosofias várias, de que, de qualquer maneira, trazem alguma verdade. Isto é bênção de Deus para o conhecimento de todos os povos. A ignorância sobre as leis está deixando de existir, porquanto não podemos ignorá-las. A educação deve ser urgente para todas as criaturas e a instrução não se deve esperar. Ainda trazemos dentro de nós o medo de morrer, para assegurarmos um pouco a vida. São as forças internas saídas do amparo da alma. Hoje as faltas são quase todas conscientes, porque antes de serem executadas surge a voz da consciência a dizer que não é certo. Então, eu pergunto, o que é que nós queremos mais? Quando se fecha os ouvidos para o Cristo interno, não se quer ouvir mais ninguém. Mas quem age assim responderá pelas suas consequências dos erros cometidos e será condenado por isso. Quem erra querendo ser o primeiro por sua conta própria passará a ficar como escravo dos seus erros. Uma coisa temos a certeza: o mundo da amanhã vai desconhecer o mal por completo, estar integrado no bem puro, e o Cristo ficará mais visível nos corações para sempre. Estou a defender isto inspirado no livro dos Espíritos, cuja fonte de saber Deus nos confiou. No mundo espiritual, ela é igualmente estudado, pois, dentro das suas perguntas e respostas, se encontram as verdades imortais e as leis que vigoram em cada sentimento da vida, na terra e no céu. Meditemos nele, que ele nos dá mais do que para termos que pensamos. E hoje vamos ficar por aqui. Ficamos na pergunta 954. Dentro de poucos dias voltarei para o episódio 120 e iniciaremos com a pergunta 120. Com a pergunta 955. Relembro que estamos estudando a quarta parte das esperanças e consolações. Estamos no capítulo 1 das penas e gozos terrestres. E ainda estamos falando sobre o tema desgosto da vida, suicídio. Um tema extremamente de hoje. Um tema que todos faremos estudar, pensar, meditar, orar, pedir e ajudar aqueles que têm ideia de praticá-lo. Mas antes, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso guia espiritual, pela paz, pelo amor que nos proporcionaste neste momento de estudo. Quero agradecer também ao Espírito Miramês, aos nossos guias, os guias daqueles que irão ouvir. Obrigado, Jesus. E fiquei sempre connosco, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por nos terem ouvido. Voltarei dentro de dias, uns pares de dias, para o estudo do episódio 121. Da paz, muito amor. Espero que este tempo que estamos atravessando aqui em Portugal, esta onda de calor que provoca incêndios destruidores em várias partes do país, comece a ficar mais fraco, para que o temor das pessoas, o temor dos bombeiros,
trabalho árduo que têm possa ser mais simples para todos. Também peço o seguinte, pelos guias dessas pessoas que estão sofrendo, vendo as suas casas, os seus terrenos, as suas culturas a arder, mas também pelos espíritos que protegem todos os animais que têm morrido nestes incêndios. Muita paz, muita bom para todos vós.